Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos aqui uma motivaçãozinha bem rápida aí para quem precisa daquela bagunça que fica, né, quando a gente deixa que fique. Enfim, a casa não tá suja, mas como vocês podem ver, na sala e na cozinha tá cheio de coisa fora do lugar, né? E essas coisas fora do lugar dá a impressão de casa bagunçada e de casa suja. Mas enfim, eu vou guardar tudo isso agora, limpar o que precisa ser limpo, né? Porque acabou ficando pro fim do dia, nesse dia aí, porque eu cozinhei bastante nesse dia, né? Fiz bastante coisa na cozinha e aí a bagunça foi ficando no resto da casa, assim, porque eu foquei em cozinhar. Mas aí quando chegou o finalzinho do dia, eu falei, não vou deixar desse jeito, né? Principalmente o marido tava quase chegando do trabalho, não quero que ele entre na casa cheia de embalagem, assim, cheia de coisa fora do lugar. Eu também tinha gravado um vídeo nesse dia, né? Então, fiz bastante coisa, foi um dia produtivo. E aí, no finalzinho, não levou tanto tempo pra só a gente colocar essas coisas no lugar, né? Tirar esse ar de bagunça da nossa casa. Tava com os biscoitos de polvilho no forno, que vocês vão ver já já. E isso foi o que tomou todo o meu tempo durante a tarde, né? Porque eu fiz o biscoito e aí tem que ficar enrolando um por um. E leva bastante tempo. E eu tô fazendo esse tipo de coisa sentada, né? Coloco a massa na mesa, sento. Porque, né, já grávida de 8 meses, então não consigo ficar muito tempo em pé. E daí passei quase a tarde inteira enrolando biscoito de polvilho, aí tava lá assando enquanto a gente fazia as outras coisas. Uma pausa para mostrar um pouco do pôr do sol para vocês. Tava bem bonito, bem alaranjado ali na sacada. E o sol indo embora de um jeito bem bonito, né? Costuma ter pôr do sol bem bonito aqui na minha cidade. Eu gosto quando tá mais no verão, assim, né? Que demora mais para escurecer, o dia mais longo. Para quem já assistiu aquele filme Vanilla Sky, a gente fica com o céu tipo do Vanilla Sky, né? Aquelas nuvens meio rosadas, assim. É muito bonito. E agora que tá nessa mudança aí de estação, ficando frio e tudo mais, o sol tá indo embora bem mais cedo, então o dia tá sendo bem mais curto, né? Meio que pra forçar a gente a descansar mais um pouquinho. Eu deveria ter limpado o que ficou sujo na bancada, né? Quando eu fiz o biscoito de polvilho, assim que eu acabei. Mas eu deixei secar. E aí deu muito trabalho para tirar, né? Porque mesmo jogando o multiuso não amoleceu o polvilho. Aí eu tive que raspar. E depois de raspar ainda ficou aquela textura grosseira na bancada. Porque, né? Polvilho seco, gente, gruda mesmo. Mas eu devia ter limpado quando eu acabei, né? Enfim, ali estão os biscoitos. E esse é o bom de uma coisa que é caseira, né? Cada um sai de um formato, cada um sai de um tamanho, cada um sai de um jeito. Eu já compartilhei com vocês a receita de um que leva farinha de milho. Esse daí é sem farinha de milho. E eu fiz algumas receitas sem farinha de milho
no olhômetro mesmo, tentando chegar num biscoito de polvilho que eu realmente gostasse, que rendesse, que fosse barato de fazer e que me lembrasse que eu comia na infância. Enfim, foram várias tentativas, várias receitas fazendo aqui em casa até chegar na que eu gostasse. Depois dessa daí eu ainda fiz outra vez, colocando acho que manteiga, não sei, eu coloquei alguma coisa de diferente. Mas eu sei que agora eu cheguei num biscoito de polvilho que eu falei, não, vou parar nessa receita porque acho que essa daqui já tá boa o suficiente, já é o que eu esperava, né? E eu tinha cozinhado feijão nesse dia e já cozinhei tudo de uma vez temperado e com carne de porco, né? E eu tava tirando ali de dentro da panela laranja, porque coloquei, né, como eu disse, a carne de porco, tinha uns pedaços de outras coisas do porco também, acaba soltando gordura. Por mais que eu tirei o excesso de gordura na hora de refogar, né? Aí colocar umas laranjas depois que já tá pronto, ajuda a absorver essa gordura, né? Pra não ficar tão gorduroso assim. Aí eu tava tirando ali pra poder congelar. A gente tinha almoçado, ia dar pra jantar e ainda congelei pra comer mais 2 vezes esse feijão, né? Que já tá temperadinho, no dia é só fazer um arroz. E ali é uma dica pra colocar as coisas no saquinho, né? Prende em um copo, que aí não fica correndo o risco do saquinho abrir e derramar tudo. E também não fica com as bordas sujas. Ali eu só tava guardando o arroz, eu fiz bastante mesmo. Que a gente almoçou, eu ia deixar um pouquinho ali só pra gente jantar com um pouco que eu deixei também do feijão, né, fora do freezer. E vou guardar o restante desse arroz pra eu já ter um arroz pronto, né, pra otimizar aí meu tempo. Até porque, como eu disse, não consigo ficar muito em pé mais. Então já fiz pra ficar pronto mesmo pra quando precisar depois ou não tiver tempo de fazer alguma coisa do tipo, né? Já tem o arroz pronto, coloca alguma coisa junto e refeição tá feita. Enquanto eu edito o vídeo e me vejo abaixando ali, né, pra tirar a roupa da máquina, eu já ouvi muita gente falando pra mim, você não tá abaixando não, né, grávida não pode abaixar e tudo mais. A questão não é que grávida não pode abaixar, gente, é que tem um jeito certo, entre aspas, de se abaixar, né. O que a gente não pode fazer ou o que a gente deve evitar são exercícios e abaixar dobrando o nosso tronco, que é o que pressiona, né, nossa barriga para baixo, né? A gente deve evitar de pressionar o peito, o tronco assim, em cima da nossa barriga, que isso realmente não é bom. Agora, abaixar não faz mal nenhum para a grávida, desde que a gente abaixe da maneira correta, né? Dobrar os joelhos e abrir as pernas, né? Como se fosse um agachamento mesmo. E agachamento é um dos exercícios seguros para a gente fazer na gestação, desde o inicinho até o final, né? Quando estiver ainda mais próximo da bebê nascer, é um dos exercícios que eu pretendo fazer todos os dias, é o agachamento para já ir facilitando o parto e alongar os quadris também. E ali é o que tinha de louça desse dia que eu cozinhei bastante, né? Não vou filmar lavando a louça, mas tô mostrando ali como tava. E aí depois de tudo lavadinho, que é muito bom, uma pia limpa, né? E para finalizar o vídeo,
vou fazer aqui com vocês aquele pão de fermentação lenta que eu tô sempre fazendo, né? Porque realmente é o pão que eu mais faço aqui em casa pra gente comer, por ser um pão fácil, rápido, né? E barato, porque é um pão que leva pouquíssimos ingredientes. Então, principalmente agora que a gente tá tendo que economizar um pouco mais, é o pão que eu mais tenho feito por ser um pão bem barato de fazer, né? Rende bastante para fazer assim. Tudo que a gente precisa é farinha, 500 gramas de farinha, 400 ml de água e cerca de 1 graminha ou menos da metade de meia colher de chá de fermento e sal, né? Então, se a gente parar para pensar aí, o que precisa comprar para fazer esse pão é só a farinha e o fermento e o sal. Mesmo assim, usa tão pouco fermento que com um saquinho daquele você faz muitos e muitos e muitos pães desse daí. E o sal a mesma coisa, né? Eu sempre misturo ele à noite, porque ele passa muito tempo descansando, né? Essa é a única coisa que toma tempo dele, é descansar, só que não precisa da gente perto para isso. Então eu sempre misturo à noite, e aí no dia seguinte é só dar aquela mexida para tirar o ar dele, dar as dobras no pão e colocar para assar, né? Que eu já mostrei também várias vezes colocando ele para assar. Mas aí já é uma forma de preparar, né, para o dia seguinte. Deixa o pão misturado antes de dormir. E no dia seguinte a gente assa ele para ter um pão fresquinho. Pode até aproveitar e já usar no almoço, fazer um sanduíche. Normalmente, quando eu tô fazendo uma receita, eu já vou guardando as coisas de acordo com o que eu vou usando, né? Usei o ingrediente, já coloco ele de volta no lugar pra quando eu acabar de fazer o que eu estiver fazendo lá. Fiz bagunça, porque não colocou o avental, né? Enfim, que aí quando a gente acaba de fazer, as coisas já estão guardadas, né? E aí só se tiver ficado alguma sujeirinha, alguma coisa assim, que a gente dá um jeitinho depois. Mas aí é bem legal já ir guardando o que a gente usou para não acumular na bancada. E esse pão, já falei, né? Não precisa sovar, é só misturar mesmo e vai colocando a água aos poucos, porque pode ser que não precise de toda a água, não é sempre que precisa de toda a água, né? E já aconteceu de precisar de mais um pouco também, então é sempre bom a gente ir colocando devagar. Então foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada a você que assistiu. Se você for novo por aqui, gostar do tipo de vídeo que eu posto, dá uma olhada nos outros que já tem, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!